Me chamo Francisca, tenho 75 anos, e hoje, sentada na beira da cama, com meus pés já cansados e meu coração marcado pelo tempo, resolvi abrir meu coração. Não por coragem, mas por necessidade. Às vezes, quando a gente guarda demais, a alma pesa. E eu não quero partir com esse peso. Então, se você tiver um tempinho, escuta o que eu tenho para contar. Essa história começou há 56 anos, quando eu era apenas uma moça de 19. Ingênua, cheia de sonhos, e com aquele coração bobo que acredita que o amor resolve tudo. Morava num vilarejo do interior, numa casinha de barro com minha mãe e mais 3 irmãos. Meu pai, bom, ele foi embora quando eu tinha 10. Levou junto a última risada verdadeira que ouvi da minha mãe. Desde então, nossa vida virou só luta. Nunca tivemos luxo. Às vezes nem comida. Mas tinha fé e esperança. E foi nesse cenário que eu conheci o Vicente. Ah, o Vicente. Homem bonito, sorriso fácil, olhos castanhos profundos e um jeito de falar que fazia qualquer moça perder o rumo. Ele tinha 25 anos, morava numa cidade vizinha e chegou por lá ajudando um parente no comércio de tecidos. Foi numa quermesse da igreja que nos esbarramos. Eu com minhas tranças presas e vestido simples, e ele, bem vestido, cheiroso, com aquele ar de homem vivido. Nos olhamos uma vez. Depois 2. E em poucos dias ele já aparecia todo fim de tarde com uma rosa murcha na mão e palavras doces na boca. Minha mãe, desconfiada como toda mãe de mulher pobre, não gostava dele. Dizia que homem bonito demais, solto por aí, era encrenca. Mas eu não ouvia. Eu via amor onde ela via perigo. Eu via futuro onde ela via ruína. Com poucos meses, ele me fez a proposta que mudou minha vida. Vamos fugir, Chica. Eu te amo. Quero construir uma vida com você. Só nós 2. Fugir. Uma palavra que naquela época era pecado. Desonra. Vergonha. Mas para mim, foi salvação. Ou, assim eu acreditava. Fugi numa noite chuvosa de junho, sem olhar para trás. Deixei minha mãe chorando na cozinha, meus irmãos dormindo no chão batido, e fui com Vicente, com uma sacola de roupas e um coração cheio de ilusão. Nos casamos numa cidade longe. Só nós 2, no cartório, com 2 testemunhas que mal conhecíamos. Alugamos um quartinho no fundo de uma pensão e começamos nossa vida de casados com pouco, mas com paixão. Durante os primeiros meses, eu era feliz. Limpava a casa com gosto. Fazia feijão aguado como se fosse banquete. Esperava ele voltar do trabalho com o rosto na janela. Tudo era novidade. Tudo era amor. Mas, como tudo que é doce demais, logo começou a amargar. Vicente começou a chegar mais tarde. Com menos paciência. Os beijos diminuíram. As palavras bonitas sumiram. E então, veio a notícia que eu achei que ia nos unir de vez. Tô grávida, Vicente. Ele ficou em silêncio. Depois sorriu. Mas foi um sorriso vazio, como se a alma dele já tivesse ido embora. Nas semanas seguintes, ele passou a dormir fora. Dizia que estava trabalhando até tarde, que era para sustentar a família. Mas eu sentia. O coração da mulher sente. Um dia, encontrei um batom vermelho no bolso da calça dele. Não era meu. Naquele momento, o chão já tremia, mas eu fingia que era ilusão. Eu tinha 5 meses de gravidez quando ele saiu pela manhã, e nunca mais voltou. Deixou só um bilhete amassado em cima da mesa. Me perdoa, Chica. Não posso continuar. Cuida do bebê. Adeus. E foi assim que minha vida desabou. Sozinha. Grávida. Sem um centavo. Sem família. Sem ninguém. A dona da pensão, com pena de mim, deixou que eu ficasse mais um mês sem pagar. Depois disso, fui para um casebre de madeira no fim da rua, onde o telhado pingava nos dias de chuva e os ratos eram companhia certa. Minha filha nasceu em janeiro, num parto difícil, feito por uma vizinha parteira. Eu gritava de dor, mordendo um pano velho para não assustar os vizinhos. Quando ouvi o choro dela, meu coração se partiu em 1000 pedaços. Porque eu sabia que aquele anjinho, tão pequeno e indefeso, já nascia sem pai, sem nada, só com a mãe que mal conseguia comer. Chamei ela de Aurora, porque era meu novo amanhecer, mesmo na escuridão. Mas os dias que vieram foram cruéis. Houve noites em que não havia nada. Nem um arroz. Nem leite. Nada. Eu dava água com farinha para enganar a fome da menina. Enrolava ela em panos velhos para tentar esquentar.
E muitas vezes, chorava escondida, para ela não sentir meu desespero. Trabalhei como lavadeira. Passei roupa para madame. Fui até limpar banheiro de hotel, com a coluna doendo e os olhos vermelhos de sono. Enquanto isso, soube por outras pessoas que Vicente tinha casado com uma mulher rica. Moça de 20 anos, herdeira de uma loja de tecidos. A mesma loja onde ele trabalhava. Parece que tudo já estava armado. Parece que ele só me usou até dar o golpe certo. Diziam que ela engravidou logo. Que os dois viviam bem. Que ele agora andava de terno, com carro novo, casa bonita. E eu ali, com os pés rachados e os olhos perdidos. A mágoa me corroía. Mas eu não podia me dar ao luxo de desmoronar. Tinha uma filha que dependia de mim. Aurora crescia linda, com olhos parecidos com os dele. Cada vez que eu olhava para ela, era amor e dor misturados. Uma lembrança viva do homem que me prometeu o mundo e me deixou no fundo do poço. Hoje, 56 anos depois, eu olho para trás e me pergunto: como eu sobrevivi? Como não enlouqueci nas madrugadas frias, sem ter o que dar para minha filha comer? Como meu coração não parou, de tanta dor? A resposta: eu ainda não sei. Mas sei que essa história ainda não acabou. Porque o mundo dá voltas. E às vezes, o passado volta batendo na nossa porta. E é sobre isso que eu vou falar, na próxima vez. Porque você precisa saber o que aconteceu, quando, depois de décadas, eu e Vicente nos reencontramos. Sim, ele voltou. E o que ele me disse, mudou tudo. Eu já tinha enterrado esse capítulo da minha vida. Ou pelo menos, achava que tinha. O tempo, ele não cura tudo. Ele só ensina a gente a conviver com a dor. Eu segui, como muitas mulheres seguem depois de serem deixadas para trás. A gente não escolhe ser forte. A vida obriga. Minha filha Aurora cresceu, linda, inteligente, guerreira. Puxou tudo de bom que Vicente não tinha. Nunca faltou amor. Mas, comida, conforto, escola boa, isso tudo foi na base do sacrifício. Teve dia que eu vendi até a aliança de casamento, aquela mesma que ele colocou no meu dedo com promessas de pra sempre, só para comprar remédio quando a Aurora teve pneumonia. Eu me acostumei com a ausência, com o silêncio, com o vazio. Só que tem feridas que, mesmo cobertas, seguem abertas por dentro. E Vicente era uma dessas feridas. Até que, 55 anos depois da nossa última conversa, ele apareceu. Eu estava sentada na frente da minha casa, costurando uns panos para completar a aposentadoria. Já tinha 74 anos. A vida já tinha me enrugado por fora e por dentro. Foi então que um carro prata parou em frente ao meu portão. Um senhor desceu devagar, terno alinhado, cabelo branco, bengala na mão. Por um segundo, meu coração bateu diferente. Tinha algo no jeito dele andar, que me pareceu familiar. Quando ele tirou o chapéu, eu congelei. Vicente. Eu não vi aquele homem há mais de meio século, mas meu coração reconheceu na hora. Não aquele coração bobo que fugiu com ele, mas o coração ferido que nunca teve explicação. Francisca, ele disse. A voz ainda era dele. Mais fraca, cansada, mas era ele. Eu não respondi. Apenas fiquei ali, olhando, tentando entender se aquilo era real ou castigo. Ele se aproximou devagar, como quem tem medo. Como quem sabe o estrago que causou. Posso entrar? Eu hesitei. Parte de mim queria mandá-lo embora. A outra parte queria respostas. Queria, talvez, escutar o que ele nunca teve coragem de dizer. Assenti com a cabeça. Ele entrou, sentou na cadeira velha da varanda. O silêncio era pesado. Eu procurei você durante anos, Chica. Mentira. Pensei. Ele engasgou. Eu fui um covarde. Não tem desculpa. Eu escolhi o caminho mais fácil. A mulher rica. O conforto. O dinheiro. Ele falava, mas eu já nem ouvia. Minha cabeça só lembrava dos dias com fome, das noites com a Aurora doente, do frio, do medo. A vida me cobrou, Chica. Cobrou caro. A mulher que eu escolhi nunca me amou. Tivemos filhos, sim, mas nunca foi família. Nunca teve alma. E agora ela se foi. E meus filhos nem me olham na cara. Eu continuei calada. Eu nunca esqueci você. Nunca esqueci a filha que abandonei. Eu soube, por outras pessoas, que ela se formou, que teve filhos.
que venceu, mesmo sem mim. Ele chorava. Chorava como criança. Eu só observava. A parte de mim que ainda esperava esse pedido de desculpas já não existia. Eu vim pedir perdão. Tarde demais, talvez. Mas eu precisava dizer que eu me arrependo de cada passo que me levou para longe de você. Nesse momento, a porta se abriu. Era a Aurora. Ela olhou para mim. Depois olhou para ele. Quem é? Eu não sabia o que dizer. Não tive tempo. Vicente se levantou, os olhos marejados. Eu sou seu pai. O tempo parou. Aurora franziu a testa. Depois sorriu. Mas foi um sorriso amargo. Um sorriso que doeu mais que qualquer lágrima. Meu pai? Não, o meu pai morreu quando eu nasci. Aquele homem que sumiu, me deixou sem nome, sem nada. Ele morreu. E foi a melhor coisa que ele fez. Ela entrou e bateu a porta. Ficamos só eu e ele, mais uma vez, no silêncio. Vicente tentou disfarçar o abalo. Olhou pro chão. Depois para mim. Eu mereço isso. Eu só queria vê-la uma vez. Dizer que me arrependo. Que vocês foram as únicas coisas boas que eu tive, e joguei fora. Ele se levantou, andou até o portão. Antes de sair, me olhou uma última vez. Se um dia quiser conversar, eu moro na casa da esquina da farmácia, na rua principal. Só queria me despedir direito. E se for o caso, tentar, ainda que tarde, pagar um pouco do que tirei de vocês. E se foi? Eu fiquei ali, sozinha, com um nó no peito, sem saber se aquilo foi um pedido de perdão, ou mais uma ferida sendo aberta. Aurora não quis falar no assunto. Fechou-se no quarto. E eu fui dormir com a cabeça cheia. Vicente tinha voltado. Mas, será que merecia perdão? Será que um homem que destruiu tantas vidas pode, com palavras, consertar o que fez? Ou será que alguns erros são grandes demais, até pro tempo? Não sei. Mas uma coisa eu senti, aquela visita não era o fim. Era só o começo. Porque dias depois, chegou uma carta. Com um segredo. Um segredo que mudaria tudo. Eu já passei por muita coisa nessa vida. Mas nada me preparou para o que estava por vir naquela manhã. Era uma sexta-feira nublada, dessas que o céu parece carregar junto com ele os nossos sentimentos. Eu acordei com o coração pesado, ainda digerindo a visita de Vicente, o homem que me prometeu amor aos 19, e que me deixou com uma filha nos braços e fome no estômago. Depois de 56 anos, ele apareceu do nada, com olhos cansados e palavras que chegaram tarde demais. Aurora, minha filha, ainda não queria falar sobre o assunto. Trancada no quarto, ela evitava até me olhar. E eu entendia. Ela tinha o direito de sentir tudo o que estava sentindo. Não era só o reencontro com o pai ausente. Era a lembrança viva de cada noite fria, de cada lágrima que ela me viu derramar, e do silêncio de um nome que nunca veio. Mas naquela manhã, algo diferente aconteceu. O carteiro, que há anos já não tinha costume de parar na minha casa, tocou a campainha. Dona Francisca, tenho uma carta para a senhora. Assinei, peguei o envelope e já reconheci de longe aquela letra. Era de Vicente. Minhas mãos tremiam. Meus olhos hesitavam. Parte de mim queria rasgar ali mesmo. Mas a outra parte queria entender. E talvez, no fundo, queria ouvir mais dele. Sentei na cadeira da varanda, respirei fundo e abri. Chica, se você está lendo isso, é porque tive coragem de enfrentar meu passado. Não escrevo para pedir piedade, mas para te contar algo que nunca tive coragem de dizer. Quando te deixei, eu era um covarde, sim. Um homem fraco. Mas também fui ameaçado. A família da mulher com quem me casei, a rica, a perfeita, a que me deu status, me fez escolher entre ela e você. Eles souberam da gravidez. Disseram que, se eu ficasse contigo, acabariam com minha vida, com minha reputação, com meus estudos, com minha chance de futuro. Eu escolhi o conforto, o dinheiro, a estabilidade. E todos os dias paguei o preço disso. A mulher com quem me casei nunca me amou. Era um acordo de conveniência. Nosso casamento era uma fachada. Dormíamos em quartos separados por mais de 30 anos. Ela morreu sozinha e amarga. Tive filhos com ela, sim. Mas nenhum deles me chama de pai. Não me visitam. Não me reconhecem. E hoje, aos 81 anos, eu sou só um velho solitário, com uma casa grande e vazia, e um coração cheio de arrependimentos. Mas tem mais.
Antes de falecer, minha esposa me contou algo. Algo que me fez entender por que a vida me castigou tanto. Ela confessou que, por ciúmes de você, por ódio da sua força, ela procurou um advogado e mandou um emissário tentar te encontrar, só para te oferecer dinheiro em troca de desaparecer. Disse que você recusou. E eu nunca soube disso. Ela tentou apagar você da minha história. Mas o que ela nunca conseguiu foi apagar você da minha alma. Chica, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria ficado naquela casinha de barro com você. Eu teria passado fome com você. Mas teria sido feliz. Você me deu algo que nenhuma outra mulher deu: amor verdadeiro. E uma filha que é a única parte boa de mim. Se algum dia a Aurora quiser ouvir minha versão, eu estarei aqui. Se não quiser, também vou entender. Mas precisava que você soubesse de tudo isso. Com arrependimento eterno. Vicente. Fechei a carta com as mãos trêmulas. As lágrimas caíam como se estivessem esperando há décadas para descer. Eu não sabia o que pensar. Por um lado, era como se parte daquela dor tivesse ganhado um motivo. Mas por outro, isso mudava alguma coisa? Me levantei, entrei em casa e fui até o quarto da Aurora. Ela estava sentada na cama, abraçada aos joelhos. Me olhou com os olhos vermelhos. É dele? Ela perguntou. Assenti. Ele fala a verdade? Ela sussurrou. Não sei, minha filha. Mas ele escreveu com o coração. Entreguei a carta. Ela leu em silêncio. Por longos minutos, não disse uma só palavra. Quando terminou, fechou os olhos e respirou fundo. Eu não sei se quero conhecê-lo. Não sei se consigo perdoar. Mas saber disso, muda alguma coisa aqui dentro, e colocou a mão no peito. Não precisa decidir agora, Aurora. Só vive um dia de cada vez. Como eu fiz todos esses anos. Ela assentiu. Me abraçou. E naquele abraço, eu senti minha menina se despindo, aos poucos, da mágoa. Ainda não era perdão. Mas era o começo de alguma coisa. Os dias passaram. Vicente não apareceu de novo. Mas todos os domingos, a mesma coisa, uma rosa vermelha no portão. Sem bilhete. Sem explicação. Só a flor. Toda semana. E eu sabia, era ele. Mas por que ele não aparecia? O que ele estava esperando? Até que, numa manhã de segunda-feira, recebi um telefonema. Do hospital. Vicente tinha sido internado às pressas. Um problema no coração. E o mais inesperado. Ele me colocou como contato de emergência. Não os filhos. Não os irmãos. Não amigos. Eu fiquei paralisada. Por que ele faria isso? Teria sido um último gesto de amor? Ou seria só mais uma tentativa de se redimir no fim da vida? Eu não sabia se devia ir. Mas meu coração dizia que eu precisava escutar o que ele tinha para dizer. Pela última vez. E foi aí que tudo mudou. Quando desliguei o telefone naquela manhã, o mundo pareceu parar. A voz da moça do hospital ainda ecoava na minha mente. Dona Francisca, ele pediu para a senhora. Só para a senhora. Vicente. O mesmo homem que há mais de 50 anos me deixou grávida e sozinha. O mesmo que casou com outra e fingiu que eu nunca existi. Agora estava lá, deitado numa cama fria de hospital, com a vida escorrendo pelos dedos e querendo me ver. Demorei horas para decidir. O coração doía só de pensar em olhar nos olhos dele de novo. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ir. Talvez para encerrar esse ciclo. Talvez para entender o que nunca foi explicado. Talvez para finalmente me libertar. Coloquei meu vestido mais simples, um casaquinho surrado, amarrei o cabelo em um coque e fui. Peguei o ônibus na rodoviária de Itabaiana, como fazia quando precisava ir à capital resolver alguma coisa. Foram 2 horas de viagem em silêncio, com o olhar perdido na janela e os pensamentos rodando como um redemoinho. Quando cheguei no hospital, um cheiro forte de desinfetante me recebeu. A moça da recepção foi gentil. Disse que ele estava no quarto 208, ala cardíaca. Meus passos pareciam pesar 1 tonelada a cada metro. Quando parei na porta, fiquei ali, parada, encarando a maçaneta. Tantos anos, e ali estava eu, prestes a entrar de novo na vida daquele homem que destruiu a minha. Bati 2 vezes. Uma voz fraca respondeu: "Pode entrar." Abri a porta devagar. E ali, diante de mim, estava Vicente.
Magro, abatido, os cabelos totalmente brancos, os olhos fundos. Mas, ainda com aquele mesmo olhar. O olhar que um dia me fez sonhar. E que depois, me fez chorar. Ele tentou sorrir. Mas a dor parecia impedir. Chica. Aquele nome, como ele dizia, fazia tanto tempo que não ouvia. Não sei nem por onde começar, ele disse, com a voz embargada. Fiquei em silêncio. Só o observei. Você veio, achei que não viria. Nem eu sabia se viria, respondi. Ele fez um esforço para se ajeitar na cama. Eu não quero que pense que estou aqui por pena, ou porque estou morrendo. Eu só precisava te ver, uma última vez. Olhei nos olhos dele. E naquele instante, todas as imagens da minha juventude vieram como um filme. A fuga, o casamento, as promessas, a gravidez, o abandono e o desespero. Por que agora, Vicente? Por que depois de tudo, você me chama? Ele respirou fundo. As lágrimas começaram a escorrer dos olhos dele. Porque eu morri todos os dias desde que te deixei. Porque cada vez que ouvia o nome da nossa filha, Aurora, era como se o nome me queimasse por dentro. Porque, por mais que a vida tenha me dado conforto, eu fui um miserável por dentro. Um homem quebrado. E só você me conheceu inteiro. Fiquei ali, escutando. Em silêncio. Chica, ele continuou, eu me arrependo. Não só de ter te deixado, mas de ter sido fraco. De ter escolhido a vida fácil, a mulher rica. E de ter esquecido quem realmente me amava. Eu nunca te esqueci, sussurrei. Mas aprendi a viver sem você. Ele assentiu, chorando. Eu sei. E você foi forte. Eu vejo isso. A filha que você criou, ela é tudo que eu nunca fui. E isso é mérito seu. Silêncio de novo. Até que ele me entregou um envelope. Eu pedi para te chamar não só para te ver, mas para te dar isso. É o meu testamento. Eu não tenho mais ninguém. A casa, o terreno, o pouco que juntei, é tudo de vocês agora. De você e de Aurora. Fiquei paralisada. Eu não quero seu dinheiro, Vicente. Eu sei. Mas é o mínimo que posso fazer. Não para pagar, porque nada paga. Mas para aliviar um pouco o peso que deixei. Olhei o envelope. Coloquei no bolso. E respirei fundo. Aurora, ele murmurou. Ela me perdoa? Ainda não. Mas ela leu sua carta. E chorou. É um começo. Ele sorriu. Um sorriso fraco. Mas era um sorriso. Só de saber disso, já posso descansar em paz. Não fala assim. Chica, eu sei que tá perto. Eu sinto. O coração falha. A respiração falta. Mas, se você estiver aqui, quando for a hora, eu vou embora em paz. As lágrimas caíram dos meus olhos sem que eu percebesse. Me aproximei da cama. Peguei na mão dele. Eu estarei aqui, Vicente. E ficamos assim, em silêncio, mãos dadas, olhos nos olhos. O tempo pareceu parar, como se o universo, por um momento, tivesse dado uma trégua para duas almas cansadas. Horas depois, os médicos me pediram para sair. Ele precisava descansar. Dei um último olhar antes de sair do quarto. Ele dormia tranquilo. Pela primeira vez, parecia em paz. Mas, naquela noite, recebi outro telefonema. Dona Francisca, o estado dele piorou. É melhor a senhora vir. E naquele momento, meu coração apertou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Corri pro hospital. Cheguei às pressas. Subi as escadas como quem corre contra o tempo. Quando abri a porta do quarto, ele estava lá, consciente, mas pálido. Você veio, ele sussurrou. Eu disse que estaria aqui. Ele apertou minha mão. E com a voz mais fraca do mundo, disse algo que ficou gravado para sempre no meu coração. Eu amei você, até o fim. E então, fechou os olhos. Mas, ele não partiu naquela noite. Não ainda. E o que aconteceu depois? Mudou tudo. Meu nome é Francisca. E talvez agora você entenda por que eu carrego no peito tantas cicatrizes. Já vivi tanta coisa, já fui mulher, mãe, viúva de um homem que nunca morreu para mim. E hoje, mais do que nunca, sou alguém que aprendeu a viver com a dor, mas também a perdoar. Naquela noite, quando ouvi Vicente dizer que me amou até o fim, senti algo dentro de mim quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo.
Ele fechou os olhos devagar, e por um instante, achei que tinha partido. Mas a máquina ainda apitava, ritmada. A enfermeira entrou correndo, trocou o soro, verificou os sinais. Está muito fraco, mas ainda está com a gente, Dona Francisca. Fiquei ali, sentada ao lado dele. Por horas. A madrugada inteira. A mão dele presa na minha, como se mesmo naquele estado, ele ainda temesse me perder outra vez. No dia seguinte, Aurora chegou. Ela entrou no quarto devagar. Pela primeira vez, olhou para o homem que lhe deu a vida. O homem que nunca conheceu, mas que, mesmo assim, ocupava um espaço invisível no coração dela. Ela se aproximou. Ficou ao lado da cama. Vicente abriu os olhos devagar, fracos, quase apagados. E então, viu a filha. Aurora, ele sussurrou, como se estivesse esperando aquele momento por toda a vida. Ela não respondeu. As lágrimas escorriam no silêncio. Eu não mereço, ele disse. Mas obrigado por vir. Aurora o encarou. Com os olhos marejados, com a boca tremendo, e disse algo que eu jamais vou esquecer. Eu não vim pelo Senhor. Eu vim por mim. Para não carregar essa mágoa pro resto da vida. Eu te perdoo, mas não te absolvo. A dor que a senhora Francisca passou por sua causa é algo que eu jamais entenderei completamente. Mas, eu sou filha dela. E foi ela quem me ensinou a perdoar. Vicente chorou como uma criança. E ali, naquela troca silenciosa entre os dois, eu vi uma libertação. Não só dele, mas da minha filha também. Naquela tarde, o médico me chamou num canto. O quadro de Vicente era irreversível. Ele não duraria muitos dias. Talvez horas. Voltei pro quarto. Me sentei. Peguei sua mão de novo. Ele ainda estava consciente, mas cada vez mais fraco. Chica, ele sussurrou, você me perdoa também? Fechei os olhos. Respirei fundo. Eu não podia morrer com esse peso, Vicente. Então, já te perdoei há muito tempo. Mas só agora, consigo dizer em voz alta. Ele sorriu. E respirou fundo. Parecia mais leve. Obrigado, ele disse. E assim, ele se foi. Silenciosamente. Sem máquinas apitando. Sem desespero. Apenas, partiu. Eu o enterrei com simplicidade. Sem alardes. Como ele pediu. Aurora me abraçou no velório. Choramos juntas. Era um luto estranho, por um homem que esteve ausente a vida inteira, mas que, no final, voltou com sinceridade. Dias depois, voltei para minha casa. A mesma casa simples onde passei décadas criando minha filha sozinha. Na mala, trouxe o envelope que ele me entregou. E junto dele, uma carta que só li depois que tudo acabou. Era curta, escrita à mão, com a letra trêmula. Chica, eu passei a vida fugindo de mim mesmo. Me escondi atrás do conforto, do dinheiro, da aparência. Mas nunca encontrei paz. Você foi a mulher mais forte que conheci. E mesmo com tudo que fiz, seu amor nunca deixou de existir, nem que fosse em silêncio. Obrigado por ter sido minha casa, mesmo quando eu escolhi morar longe dela. Vicente. Guardei a carta numa caixinha antiga, junto com a primeira roupinha de Aurora, o laço de cabelo que ela usou no aniversário de 1 ano e uma foto nossa em preto e branco, tirada em um dia qualquer, na roça. A herança que ele deixou não era grande coisa. Uma casa no interior, um pedaço de terra e uma pequena quantia no banco. Nada que pagasse os anos que ele nos tirou. Mas, era como se fosse o símbolo de um pedido de desculpas tardio. Aurora decidiu manter a casa. Disse que queria fazer algo bom com ela. Talvez abrir um abrigo, talvez doar. Ainda não decidiu. Mas eu vi nos olhos dela algo diferente. Paz. Uma paz que nunca teve. Hoje, aos 75 anos, eu posso dizer, eu sobrevivi. Não sou uma mulher rica. Ainda cozinho no fogão a lenha, lavo roupa na mão e durmo ouvindo os grilos da noite. Mas meu coração tá mais leve. Porque a dor que um dia me silenciou, hoje é história contada. E cada vez que eu conto, é como se uma parte de mim se curasse de novo. Se você ouviu até aqui, eu te agradeço. De verdade. Porque a minha história não é só minha. É de tantas mulheres que amaram, foram deixadas, mas não deixaram de ser fortes. Que criaram filhos sozinhas, choraram escondidas, mas sorriram mesmo assim. E se tem uma coisa que aprendi, é que perdoar não é esquecer. É escolher seguir, mesmo com a dor.
Hoje, quando olho no espelho, não vejo só rugas. Vejo marcas de batalhas vencidas. Vejo uma mulher que foi traída, abandonada, mas nunca derrotada. E isso, meu amor, ninguém tira de mim.